Extra News está hoje com a doutora Marta Salomão, que é médica sanitarista, foi diretora de saúde municipal e regional e foi superintendente da SUSEM e diretora do prestigiado e respeitado Instituto Adolfo Lutz. Nós a procuramos hoje para que ela possa esclarecer aos frequentadores do site do Jornal Extra News sobre a febre amarela. Doutora Marta. Então, a febre amarela é uma doença viral grave que já foi importante na nossa região de Campinas, Rio de Janeiro, na época do Oswaldo Cruz, né? E com todo o saneamento básico feito, acabou-se naquela época com a febre amarela. Mas o Aedes, que é o mosquito que naquela época transmitia a febre amarela, ele voltou e veio transmitir para nós a dengue, a chikungunya e outras viroses. A febre amarela, ela ficou então restrita à região amazônica. E só as pessoas que entravam na região amazônica, ou que trabalhavam lá, ou iam viajar, passear, é que, se não estivessem vacinadas, pegavam a doença. Isso até alguns anos atrás. De uns tempos para cá, a gente começou a perceber que o vírus da febre amarela começou a circular nas matas do estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina. E começaram a aparecer casos de doenças de febre amarela. Nós tivemos um surto importante em 2009, na região de Avaré, Botucatu. E se a gente pensa que precisa mata muito cerrada para se ter a transmissão de febre amarela, não é bem assim. A mata daquela região era uma mata até pequena. E o mosquito que está transmitindo a febre amarela é um mosquitinho que vive na copa das árvores. Por isso que ele pica os macacos que vivem nessas áreas. Quando o homem entra nessa bosque ou nessa mata, ou se ele mora muito próximo dessa mata, ele pode ser picado e vir a ter a doença se não estiver vacinado. Então a vacina, a coisa mais que eu posso dizer é que a vacina é importantíssima para a gente prevenir essa doença. Marta, obrigado por esses esclarecimentos, porque começa a ficar aí com as redes sociais hoje muito ágeis, um certo pânico, né? É para se tomar cuidado, mas também não há necessidade do pânico, precisa se cuidar. E falando em se cuidar, como você é uma das maiores especialistas, né, em sanitarismo e mencionou o saneamento básico, como nós estamos, município, estado, Brasil, de saneamento básico? Que eu sempre ouvi falar que saneamento básico é uma prevenção de saúde, é um promotor de saúde. Quanto melhor o saneamento básico, melhor a saúde. O que você pode nos dizer? Então, o saneamento básico ele é importantíssimo. E no Brasil, se a gente for ver com o Brasil como um todo, ele não é bom, né? Ele é de médio para ruim, o Brasil como um todo. O estado de São Paulo até que tem uma situação privilegiada em termos de água e de esgoto, né? Principalmente no interior. Se a gente pensar na grande São Paulo, aí já muda um pouquinho de figura, porque não tem saneamento básico, não tem esgoto tratado, não tem nada disso que tem, por exemplo, na nossa cidade. Nossa cidade e a região aqui é bem privilegiada. Agora, saneamento básico não é só isso. Ele envolve também a disposição do lixo, envolve a questão de áreas que possam ser possíveis criadores de mosquito. Então a gente tem que pensar ele um pouco ampliado, né? Pensar que ele envolve planejamento urbano, envolve em construções, como é que elas são feitas, né? Porque você faz construção que acumula água em cima, também você está ajudando a proliferar mosquito. No caso, o Aedes, né? Que pode ser o Albopictus ou Aegypti, que transmite hoje a dengue, a chikungunya e a zika. Mas ele pode vir no futuro a ser transmissor de febre amarela, porque ele já foi, na época do Oswaldo Cruz. Até o momento, a gente tem uma tranquilidade que as autoridades sanitárias dizem que estão acompanhando e que até o momento
não se teve transmissão de febre amarela urbana, quer dizer, por Aedes aegypti ou por Aedes albopictus. Mas, se a gente pensar nisso, todas as cidades da nossa região, do nosso estado, têm esse mosquito. E ele ainda está alto, a densidade dele. Por exemplo, eu frequentemente no meu local de trabalho, ali na beira do córrego São João, eu sou picada durante o dia por mosquito. E esse mosquito é o Aedes aegypti. Então, se eu tiver uma transmissão pelo Aedes, a situação da febre amarela ficará muito mais grave do que está hoje, que é uma transmissão silvestre pelo Sabetes, né, que é um outro mosquitinho, como eu falei, que vive na copa das árvores. Nós temos que tomar vacina. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria que esclarecesse a todos os nossos amigos as contraindicações, que tá um pouco nebuloso aí, quem pode, quem não pode, quem tem que pegar a receita médica, quem não precisa, aclarar um pouco essa situação. Então, tem pessoas que estão em quimioterapia, radioterapia, que não podem tomar a vacina da febre amarela. A não ser em casos muito especiais, mas isso correndo um grande risco de ter a doença, mas está contraindicado. Pessoas acima de 60 anos podem tomar a vacina desde que estejam com a sua imunidade boa. E para isso, ela precisa ir no seu médico ou no posto de saúde para ver se ele tem condições de tomar a vacina. Pessoas com HIV podem vir a tomar vacina desde que estejam também em tratamento e com a imunidade dele detectada em exame boa. Então ele pode vir a tomar vacina neste período que ele tiver com a imunidade boa. Gestante também deve consultar o seu obstetra, porque no início da gestação, todas as vacinas virais, como a da febre amarela, que é uma vacina de um vírus que não está morto, que ele só está atenuado, quer dizer, ele é mais fraquinho, não devem ser tomadas por uma gestação, pelo menos até o 3º mês, também, a não ser situações especialíssimas. Agora, depois disso, deve avaliar com o obstetra se vale a pena, se ela tem risco de ter a doença, porque se ela só fica dentro de casa, na cidade, longe da mata, tudo, ela tem menos risco de vir a ter febre amarela, neste momento. Então, talvez ela possa adiar a vacina, esperar acabar a gravidez, esperar amamentar a criança 6 meses, aí depois tomar a vacina. Agora, se ela tiver algum risco, por exemplo, o que a gente acabou de saber é que a maioria dos casos de febre amarela, no estado de São Paulo, eles têm ocorrido nos chamados condomínios verdes, que são nas periferias das grandes cidades, e também no interior do estado. São condomínios que tem área verde, que tem uma matinha, né? E aí que está tendo o caso de febre amarela. E quem está tendo febre amarela? São os trabalhadores que trabalham nesses condomínios e que não estão vacinados, são pessoas que vão visitar esses moradores, que também não estão vacinados e não estão alertadas para isso, são pessoas que vão para casamentos, festas, nesses condomínios, né? Ou nessas chácaras na periferia das cidades, e que estão pegando febre amarela do estado de São Paulo e ficando doentes, e alguns morrendo. Outros, nós já tivemos no estado de São Paulo pela primeira vez uma experiência, porque a paciente teve uma hepatite fulminante pela febre amarela e ela teve que fazer um transplante de fígado e está evoluindo, parece que bem. Mas isso é muito trágico, né? A gente tem que pensar que vai tratar a febre amarela com transplante de fígado. Então a gente tem que pensar na prevenção mesmo. As pessoas que puderem ser vacinadas, devem ser vacinadas. Nós estamos numa região de risco. A periferia, as matinhas da nossa área, próximo da nossa cidade, próximo da zona urbana, teve circulação recente do vírus de febre amarela. Então a gente tem que ter
o receio, não precisa sair correndo para vacinar, mas tem que pensar nisso e tomar a vacina de febre amarela, que é uma vacina que pode dar algumas reações. Na maioria das pessoas não dá nada. E em algumas pessoas que têm uma situação de deficiência de imunidade, ela pode até dar febre amarela de novo e matar. Mas isso é muito raro. Só nos resta agradecer a generosidade da doutora Marta em prestar todos os esclarecimentos, transmitir todas as informações que ela tem como sanitarista. E mais uma vez, doutora Marta, nós expressamos a nossa mais profunda gratidão para esclarecer as pessoas que acessam o nosso site. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque eu acho que se eu puder ajudar e divulgar, eu estou sempre disponível.